Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia, gratidão. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu peço com muita humildade para que você se inscreva no canal. O canal ele está crescendo toda semana e a gente está cada vez com mais inscritos porque você está me ajudando a crescer como um canal que trata de temas espiritualistas com muita seriedade, né? A gente fala de anjos, astrologia, temas com relevância espiritual, que é o que eu quero tratar hoje, um tema um pouco delicado, mas eu acho importante conversar sobre isso. Deixa seu comentário também, sempre depois que a gente posta o vídeo, eu dou uma lida, antes dos meus atendimentos, que eu faço atendimentos, né, todos os dias, eu dou uma lida no que vocês escrevem, geralmente solicitando por outros mapas. E eu queria contar uma história para vocês. No dia, acho que vai bater um mês atrás, eu fui num podcast chamado Paranormal Experience. Até é legal, você vai na busca, primeiro assiste o meu vídeo, depois você vai lá. Paranormal Experience, muito bom, né? O guru me entrevistou, eu gostei muito, foi muito bacana, contei da minha vida, dos altos e baixos que eu tive na espiritualidade. E um momento, estava quase no final, eu falei, não sei por que motivo, a gente começou a falar sobre Jesus e eu disse, olha guru, eu não acredito que Jesus morreu na cruz. E aí todo mundo no chat, essa mulher é louca, essa mulher tá velha, essa mulher não sabe o que fala. Eu lendo, né? E o guru também lendo. Essa mulher ficou muito tempo na chácara fechada, ela tá maluca. E eu queria falar para vocês o seguinte, geralmente quem gosta de temas da espiritualidade, vocês acreditam em extraterrestres, acreditam em um monte de coisa, mas na possibilidade de Jesus não ter ressuscitado, todo mundo, oh meu Deus, imagina, ela tá louca. Por que eu gostaria de saber? Por que essa possibilidade é tão inviável para vocês? Eu acho que vocês crianças, vocês ficaram tão presos à religião, principalmente a católica, né? Fica todo mundo com medo, né? Por exemplo, Virgem Maria, um exemplo, Virgem Maria. Virgem era o nome dado à pessoa que namorava, noivava. Então, as mulheres noivas eram chamadas de virgem, né? Depois passou a ter uma outra conotação. Então, tudo fica assim, nossa, você tá louca, você tá errada. Então, vamos colocar os pingos nos is, porque, olha, meter o pau em mim é adoidado quando eu falei sobre o mestre. Aí, inclusive, eu fiz um resumo rapidinho, que eu escrevi um livro sobre isso, ó. Jesus, Palavras de Fogo. Eu não tenho para vender, preciso, inclusive, eu vou reeditar pela minha editora, que é a Editora Alfabeto. Eu devo ter lançado esse livro em 96. Então, assim, ele fez um boom há quase 30 anos atrás, tratando desse tema. Então, eu quero dizer para vocês, aí todo mundo colocou assim, essa maluca não acredita que Jesus foi crucificado. Eu acredito que Jesus foi crucificado. Todo o calvário, o martírio dele, é óbvio que eu acredito. Esse homem sofreu de uma forma tão estúpida e tão cruel que eu acredito. Além de ele ter sido chicoteado, né, eles usavam um tipo de um metal nas costas, né? Jesus sangrou, ele caminhava caindo. Quando ele foi preso por uma legião de soldados com uma grande ameaça. E outra coisa que não sei se vocês sabem, mas quem mandou matar Jesus foram os sacerdotes, né? Porque ele disse que tudo aquilo ia ruir, tudo aquilo ia cair. E o que Jesus propagava? O Deus que está em casa com você. Então ele não via necessidade das sinagogas, ele viu uma coisa mais liberta, né? Outra coisa legal de Jesus, né? Ele andava com prostitutas, com mulheres, imagina. Ao andar Jesus com Maria Madalena e com Maria, a mãe dele, todo mundo criticava Jesus. Não podia, as mulheres ficavam sempre, elas eram muito inferiorizadas. E ele andava também com mulheres. Isso fez com que ele ganhasse uma grande multidão de pessoas que o seguiam. Mas vamos falar sobre a ressurreição. Eu até escrevi aqui, ó. A palavra ressuscitar, em aramaico, não significa o ressuscito ou voltar à vida, mas em aramaico, ressuscitar significa recobrar os sentidos. Era muito usado quando uma pessoa, por exemplo, entrava em coma, então ele ressuscitava. Muito parecido com o que a gente usa hoje com os médicos, né? A pessoa leva aquele boost, aquela energia para voltar a bomba cardiovascular voltar.
Você tem aquele choque, então seria o ressuscitar. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Que o ressuscito que todo mundo usa atualmente era muito diferente na língua dos tempos de Jesus. Ressuscitar significava e significa recobrar os sentidos. Por exemplo, outra coisa interessante que eu escrevo nesse livro, que quando os homens eles eram crucificados, que era uma prática usada no Império Romano, essas pessoas que ficavam crucificadas, eles só poderiam sair da cruz ou serem retirados, sair não, porque ele não conseguia, ele estava morto, mas ele só conseguia ser retirado da cruz 5 dias depois. E praticamente, muito rapidamente, a família reclamou o corpo de Jesus, que a gente sabe, isso inclusive está na Bíblia. Outra coisa curiosa, quer dizer, isso chama atenção um pouquinho, porque o Jesus ele tinha um tio muito rico, que era o Nicodemos. Então, eu não digo que isso é uma conspiração, gente, não é uma teoria da conspiração. Isso são fatos que você acaba lendo em apócrifos, em outros evangelhos, que daqui a pouco eu vou falar dos cátaros, que eles foram perseguidos porque eles tinham a mesma ideia que eu estou tratando, eu estou levando à tona para vocês. Por exemplo, tem o Longinus ou Longinus, que hoje é o que vocês chamam, nós chamamos de São Longuinho, ele com uma lança, ele perfura na região do tórax de Jesus, né? E dali sai água e sangue, tanto que ele tinha um problema na perna e ele ficou bom. Para ele foi tão milagroso esse fato que ele deixa de ser um soldado, né? Na verdade ele é praticamente um general, ele deixa de ser um soldado de alto escalão para se tornar um cristão. Inclusive ele sofreu martírio por causa disso, ele começou a ser perseguido por causa da fé de Jesus. Agora, é curioso, né? Por exemplo, eu sou fã do Grey's Anatomy e de outros aí que assisto nos canais que tratam de medicina. Geralmente quando uma pessoa não está conseguindo respirar, o que os médicos fazem? Eles abrem aqui não sei como é que chama, não sei se é uma traqueotomia, não sei se é isso. Traqueostomia, meu filho me corrigiu. Aqui, ou eu já vi nesses seriados, ao lado, e quando eles perfuram do lado, você vê a pessoa fazendo assim, ó, sai aquele ar, porque ele não estava conseguindo respirar. Ora, se eles queriam realmente matar Jesus, por que o São Longuinho ele não crava no coração de Jesus? E por que foi no lado exatamente para ele ter mais tempo para continuar crucificado? E lembrando que nesses tempos, os homens crucificados, eles tinham as pernas quebradas para que eles entrassem rapidamente em asfixia e morressem mais rapidamente, até uma forma de aliviar o sofrimento. Por que as pernas de Jesus não foram quebradas? Ponto 1. Ponto 2. Por que a família reclama o corpo dele antes dos 5 dias? Ponto número 3. Até hoje, se você vê um cemitério em Israel, você vai ver que os túmulos eles são pequenos e estreitos. Então eles têm basicamente 60, 70 centímetros, 80 para homens, para mulher um pouco menos, e 2 metros, dependendo do tamanho do corpo da pessoa. Isso é muito comum, se você vê em qualquer lugar, em foto, você vai ver. Inclusive eles jogam pedras, né, nos túmulos, é uma forma de reverência e dizer que eles estão presentes também, né? Os familiares amam aquelas pessoas que estão enterradas. É uma maneira, então você vai ver o cemitério cheio de pedra. Por que Jesus não foi enterrado em seguida? Por que ele foi colocado no sepulcro? Olha que coisa interessante. Eu já vi fotos do sepulcro real. Parece um quarto grande. Isso chama a atenção. Por que ele não foi enterrado como os judeus enterravam? E por que ele foi colocado num sepulcro? E ora, se o Santo Sudário for real, o que se encontrou no Santo Sudário foram ervas, foram plantas e ervas que curavam as pessoas enfermas. Porque assim, Jesus passou por um grande sofrimento. Imagina carregar uma cruz pesadíssima, ele ter sido açoitado. Lembra que ele veio de um jejum de 40 dias e 40 noites. Aí ele vem, tem a última ceia, onde ele é traído por Judas, se bem que os textos apócrifos dizem que o maior traidor de Jesus não foi Judas, e sim Pedro, né? Pedro teria sido o maior traidor e não o Judas, apenas acelerou ou abre um caminho para Jesus, para o grande ato. Aí ele já está debilitado, tanto que ele sofre, ele pede, o anjo está presente, né? Segundo a Bíblia, tem um anjo presente no Getsemane,
onde ele fala, faça de mim esse cálice, Pai. Ele em grande sofrimento, a testa dele sangra, ele é capturado pelos soldados, praticamente um julgamento. Pôncio Pilatos pergunta, vocês querem Barrabás ou Jesus? Escolhem Jesus para ser morto, Barrabás é liberto, né? E hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, eu vejo que nada mudou, a gente continua prendendo Jesus e soltando Barrabás, vocês concordam comigo? E a gente tem uma sequência de dor e muito sofrimento, com Jesus carregando a cruz e tudo mais. Quando ele cai, ele não aguenta, com pouco auxílio. E aí ele vai para um sepulcro. Esse sepulcro, onde dois anjos atestam os textos bíblicos, né? Um anjo ficou à cabeça e o outro nos pés. Quando Maria Madala, que vem de Madala, Maria Madalena, e Maria, elas querem colocar as ervas no corpo de Jesus, não tinha mais corpo nenhum. E um outro fato interessante, quando ele, já se ele estava em espírito, por que ele precisou rolar a tampa do sepulcro? Não é curioso? Poxa, se ele é um espírito, ele poderia levar-se aos céus. Por que ele teve que ter a ajuda de dois anjos ou a ajuda de dois essênios? A gente não sabe. Para rolar para ele sair. Então, isso também pode atestar que em aramaico a palavra ressuscito significa recobrar os sentidos. Agora, o mais interessante de tudo, se você for na Bíblia, em Lucas 24, no versículo 38 ao 43, Jesus ressuscito, recobrou o juízo, né? Recobrou a ordem, os sentidos, o juízo não, a ordem. Ele junto aos apóstolos, ele pergunta, por que vocês estão estranhando a minha presença? Tanto que Tomé coloca os dedos na ferida de Jesus para testar que era o homem ressuscito. E Jesus fala, por que vocês estão incomodados com a minha presença? Ele diz, vejam as minhas mãos e os meus pés, onde ele tem as chagas. Por isso que eu falo, eu acredito que Jesus foi crucificado. Lá no chat do podcast, essa mulher não acredita que ele foi crucificado. Ele tem as chagas nas mãos, tem as chagas nos pés. Ele mostra essas chagas. Aí ele fala, um espírito não tem carne nem osso, e vocês veem que eu tenho. E o que Jesus fala em seguida? O que tem para comer? Quando os apóstolos entregam para ele o quê? Peixe e mel. Ora, se ele é um espírito ressuscito, para que ele quer comer peixe e mel? Percebe? Tem algumas coisas que, se você pensar, eu volto a falar. Vocês adoram acreditar nos reptilianos, nas de Órion, os ETs de Órion. Por exemplo, a minha concepção de anjo não é uma concepção do anjo da Bíblia que tem dois anjinhos pequenininhos, rezando, aquela concepção até infantil, tirando a força de anjos, dos anjos, porque os anjos, em um determinado tempo, eles foram mais fortes que Jesus. A igreja, ela declina os anjos para que Jesus fique maior. Legal, tudo bem. A minha ideia de anjo, e também quem compartilhava dessa ideia, que eu havia inclusive conversado com ele, Gasparetto. Então, eu acredito, e ele também acreditava, ele propagou em algumas palestras e aulas, que esses anjos que vieram nos visitar e revisitar eram seres extrafísicos e seres extraterrestres. Então eles vieram, eles melhoram toda uma capacidade intelectual. Então esses anjos, a primeira menção de anjos veio há 4.000 anos, numa cidade que hoje é Ur, que hoje seria o Irã e Iraque, naquela região. Eles vêm, compartilham de uma imensa inteligência. Outra coisa curiosa, os anjos na Bíblia, nenhum ser humano conseguiu ver anjos. Por quê? Eles, sendo estes seres extrafísicos, era uma luz tão grande que os relatos na Bíblia dizem o quê? Que as pessoas abaixavam a cabeça. E aqueles que não conseguiam tiveram os olhos explodidos. O próprio pai de João Batista, quando ele fala com o anjo, ele tenta comunicar com o anjo, ele perde a fala. Os anjos apareceram para Abrão, 3 anjos foram visitar Abrão, e Abrão tem movimentos incertos depois de ver, ele não conseguia ver o anjo. Então, na minha ideia, esses anjos são seres extrafísicos, altamente inteligentes, demais, de uma inteligência absoluta e única, não é? Então, os anjos ampararam Jesus, ele tinha que fazer o marco. Uma nova religião estava nascendo e Jesus foi escolhido. Tanto que o Jesus ampara, o Jesus ele entra no nascimento, na cruz, e no todo o Calvário você tem a presença dos anjos protegendo Jesus. E o que é interessante é isso, né, gente? E por isso que eu falei sobre os anjos. Vocês acreditam em reptilianos, nos ETs, mas tudo bem como eu acredito, se bem que reptiliano não sou muito fã dos reptilianos. Mas vocês têm uma dificuldade em supor que, embora em aramaico significa o homem que recobrou os sentidos,
vocês acabam assim no chat, mas acabaram comigo no chat dizendo que eu estava louca. E eu escrevi esse livro exatamente para colocar meu ponto de vista, que não é tão impossível assim. Outra coisa interessante, os cátaros no século V, no século V, no século XI, hoje os cátaros, eles transitaram no que seria hoje a Bósnia. Eles foram super perseguidos pela igreja como hereges. Eles falavam a mesma coisa que eu estou falando hoje. O que eles falavam? Tanto que eles foram os guardadores dessa grande relíquia que era o Graal. Então o que eles falavam? Turma, deixa eu entender, esse Jesus, um grande homem, um grande pastor, né, o homem que pastoreava, né, junto com as suas ovelhas, ele na verdade ele morreu. Né? Que isso teria sido uma invenção da igreja para perpetuar uma nova religião. Por exemplo, Maria e Jesus é uma cópia idêntica da história de Ísis. De Ísis, né, a deusa grega, é idêntico. Se você colocar na balança e colocar uma história ao lado da outra, a história é idêntica. Né? Por exemplo, eu contesto a ideia da Virgem Maria ter sido virgem no sentido o que a gente entende hoje. E por que fazer tudo isso? Claro que a gente tem muitas metáforas, né? Por exemplo, quando a gente vê o Adão, a Eva, quando a gente vê a cobra, que na verdade não era cobra, era Lilith, né? Que foi a primeira esposa de Adão, acho que algumas coisas poderiam ficar mais claras. É por isso que eu não tenho religião, eu sou uma estudiosa de religiões, para a gente não ficar preso a dogmas, mas eu vejo que infelizmente muita gente fica presa em dogmas. Então, qual que é o erro? Ou qual que é o infortúnio de eu falar que Jesus não morreu? E vou mais, existem pesquisadores de textos apócrifos também que acreditam que Jesus, depois ele caminhou, ele foi para outras cidades, estados e países, e alguns historiadores, pesquisadores, porque assim, gente, não existe o Jesus histórico. João Batista sim, João Batista foi relatado na história, né? Quando cortam a cabeça de João Batista. Mas o Jesus, ele não tem o contexto no sentido histórico, ele tem no contexto bíblico, que muito provavelmente houve uma construção para haver uma religião. Né? Na verdade, todo o cristianismo, quem teve a base, quem teve a ideia foi Constantino. Né? Em 300, você lembra, filho? 343 ou 365, me perdoe porque eu não vou recordar. Então ele, diante de uma cruz, quando ele viu numa batalha no céu, ele acaba fundando, e a gente precisava ter o Marte, a gente precisava ter o Salvador. Mais do que nunca, usa-se então a ideia de Jesus. Aí você fala, ai, Mônica, você quer dizer que Jesus não existe? Gente, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele existiu, que ele foi um grande homem, um homem que falava 3, 4 idiomas, um trabalhador, falava muito bem, tinha uma super inteligência, tanto que ele contesta os sacerdotes, quando ele tinha 12, 13 anos, na Páscoa, faz os seus milagres incríveis e tem essa relevância incrível, a ponto de 2000 anos, a gente está falando dele aqui agora. Isso é incontestável. Mas eu contesto a ressurreição. Mônica, você vai arder no inferno. Gente, para vocês eu vou arder no inferno já faz tempo. Sabe, já faz tempo, vocês têm tanto medo de supor uma possibilidade. Qual que é o problema? Isso vai fazer com que eu acredite menos nele? Ao contrário, cada vez que eu leio isso que eu estudo, eu acho tão incrível que eu me apaixono mais por ele ainda. Quer dizer, a cada vez mais eu acho ele mais incrível. Um homem que apanhou tanto, tanto, carregou a própria cruz, ficou preso. E 3 dias depois o homem está bom a ponto de ter com os apóstolos e comer peixe e mel. É incrível. Imagina, você que fez uma cirurgia, alguma coisa, 3 dias depois, concorda? Você pede um afastamento do seu trabalho por 1 semana, 15 dias, 3 dias depois ele está andando e conversando com as pessoas. Isso é incrível. Então é isso que eu queria colocar para vocês. Então, antes de vocês... serem então, como chama, filho, as pessoas, haters, né? Vocês não param para pensar, não é? Não é que eu ligo para os haters, é que é tudo tão dinâmico quando você está num podcast, você não consegue parar para responder um por um. A gente estava com 2.800 pessoas na hora. Não dá, é muita gente. Mas é isso que eu acho vocês... é uma pena, porque há 30, 40 anos atrás, que existiam centros espiritualistas, nós nos reunimos, eu tinha um centro, que é a Casa do Espiritualista, toda quinta, toda sexta, a gente se reunia para trocar essas ideias e lotava
de gente. E todo mundo que ia lá queria aprender um pouco mais. Agora, quando você tenta passar o conhecimento, as pessoas imediatamente entram 200 pessoas, 300 pessoas e querem cortar, querem falar que tá louca, que é isso. O pessoal ao menos não quer nem ouvir, ela já contesta. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Então, eu acho que de relevância, se você encontrar no sebo, compre. Eu vou editar, devo estar editando ano que vem esse livro, onde eu conto essa história, onde há possibilidades que Jesus teria até andado pela Índia. Encontrar inclusive um túmulo acho que no Paquistão, se eu não me engano. Tem lá o túmulo de Yusuf, o peregrino, né? É lindo, é uma história linda. É verdade? É mentira? A gente não sabe. Mas o que vale, a ideia é você sair da Matrix, saia da caixinha. Pense, dê possibilidades, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão por um dia de luz.